O corpo avisa, mas será que você ainda está escutando? Há coisas que só o tempo ensina. Uma delas é perceber que o corpo não grita de uma hora para outra. Ele sussurra, dá sinais, pequenos avisos que a gente, na correria da vida ou no costume da rotina, muitas vezes aprende a ignorar. O corpo é como uma casa antiga, que antes de ruir, mostra suas rachaduras. Uma porta que começa a ranger, uma janela que já não fecha direito, uma trinca silenciosa no canto da parede. Assim também é o nosso corpo. Ele avisa com pequenas mudanças, só que com os anos a gente se acostuma a conviver com essas trincas. A dorzinha na perna que vai e volta, o rosto mais cansado, o inchaço no fim da tarde, e vamos seguindo, como quem finge não ver a luz piscando no corredor. O coração, esse motor silencioso que nos sustenta desde o primeiro segundo de vida, também tem sua maneira de pedir socorro, mas nem sempre ele faz isso com dor no peito ou falta de ar. Às vezes, ele fala através da pele que perde o brilho, dos olhos que escurecem sem explicação, das unhas que se tornam frágeis, dos pés que já não têm leveza. É como se o espelho se tornasse uma carta viva, onde o corpo escreve aquilo que a boca ainda não consegue dizer. Mas será que você tem lido essa carta com atenção? Será que os sinais do seu coração estão aí, na sua frente, e passaram despercebidos por tanto tempo? É sobre isso que vamos conversar hoje, com calma, com carinho, com respeito por tudo o que você já viveu e por tudo que ainda pode viver. Porque não se trata de medo, nem de alarde, trata-se de escuta, de olhar para si com mais presença, de entender que o corpo, assim como a alma, merece atenção e cuidado, antes que precise gritar. E talvez, ao prestar atenção nesses sinais silenciosos, você descubra que ainda há muito o que pode ser feito para caminhar com mais leveza, mais saúde e mais vida. O rosto também sente a conexão entre expressão facial e o desgaste cardíaco. Você já reparou como o rosto pode guardar histórias que nem sempre contamos em palavras? Aquele cansaço que não desaparece mesmo depois de uma boa noite de sono, a flacidez que aparece de repente, um inchaço que parece insistir em ficar, ou as olheiras que não somem, mesmo com descanso. Esses sinais, tão discretos e silenciosos, podem ser um reflexo do que está acontecendo lá dentro, no coração que trabalha sem descanso para manter tudo funcionando. Os médicos, que estudam o corpo há décadas, começaram a perceber que mudanças no rosto vão além da estética. Quando a circulação não está boa, quando o coração se esforça mais do que deveria, o sangue não chega direito às camadas superficiais da pele. O rosto perde o brilho, a firmeza e até a cor. É como se o rosto desabasse lentamente, enquanto o coração luta em silêncio. Esse cansaço invisível é um pedido sutil de ajuda. Às vezes, ao olhar no espelho, parece que não é só o tempo que deixou marcas, mas uma história que o corpo conta sem palavras. Pode ser fácil pensar que tudo isso é só idade e até tentar esconder esses sinais atrás de roupas ou maquiagem. Mas é importante lembrar que essas mudanças podem ser alertas de que algo mais sério está acontecendo. Uma conversa do corpo para quem quiser ouvir. E essa escuta não precisa ser cheia de medo. Ela pode ser um convite suave para cuidar de si mesmo, com calma, com paciência. Notar essas mudanças no rosto é uma forma de prestar atenção na própria vida. Afinal, o rosto não mente, ele apenas mostra aquilo que o coração sente em silêncio. E quando esse olhar se torna um gesto de cuidado, ele pode abrir caminhos para dias mais leves, onde o corpo e o coração caminham juntos com mais harmonia. Você já parou para perceber como o seu rosto tem falado com você ultimamente? Que histórias ele tem contado? O branco nos olhos fala. Quando a esclera muda, o corpo pede atenção. Os olhos são muitas vezes chamados de janelas da alma, mas não é só a alma que eles revelam. Eles também falam do que acontece lá dentro do nosso corpo, especialmente do coração e do sistema circulatório.
A parte branca dos olhos, chamada de esclera, é um pequeno espelho da nossa saúde e, quando muda, pode estar enviando uma mensagem importante. Quem já percebeu olhos amarelados, opacos ou até mesmo com uma tonalidade diferente, sabe que algo não está bem. Esses sinais, que podem passar despercebidos no dia a dia, podem indicar alterações que envolvem o fígado e o metabolismo do coração. É como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando no peito e os olhos fossem os primeiros a mostrar que a paz interna foi abalada. Muitos não sabem, mas esses detalhes na esclera revelam a circulação de sangue, a oxigenação dos tecidos e até o funcionamento dos órgãos que sustentam a vida. Quando o corpo enfrenta dificuldades para manter esse equilíbrio, a cor dos olhos pode mudar, se tornando um convite delicado para a atenção e o cuidado. Olhar para os próprios olhos no espelho é um gesto simples, quase íntimo, que pode dizer muito. Como estão hoje? Mais cansados? Mais apagados? Talvez esse olhar precise de mais tempo para descansar, para se nutrir, para recuperar a força que o coração está tentando preservar. Será que a sua alma está sentindo esse cansaço refletido em seus olhos? Talvez seja hora de escutar com mais carinho o que eles tentam mostrar, pois a saúde do coração pode estar diretamente ligada a esse brilho que, quando se apaga, pede uma pausa para cuidar do que é mais precioso, a própria vida. Você já percebeu alguma mudança no olhar que nunca soube explicar? Que histórias seus olhos contam quando você se observa com calma? As unhas denunciam o que o peito tenta esconder. Poucas vezes paramos para observar as unhas com atenção, como se elas guardassem segredos que ninguém quer revelar. No entanto, elas podem ser mensageiras discretas do que acontece no centro do nosso corpo, especialmente do coração. Quando as unhas ficam azuladas, frágeis ou mudam de forma, é como se estivessem contando uma história que o peito, às vezes, não consegue expressar. Essa mudança na cor das unhas indica que o sangue não está chegando até elas com a oxigenação que deveriam ter. O azul que aparece nas pontas dos dedos não é apenas um detalhe estético, mas um sinal de que o coração pode estar enfrentando dificuldades para distribuir o oxigênio essencial para o corpo. O cansaço, a falta de ar, os pequenos tropeços, tudo isso pode estar conectado a essa falta de força nas unhas. É difícil ouvir essas mensagens quando estamos acostumados a olhar para as unhas apenas como parte do corpo que cortamos ou pintamos. Mas quando se observa com mais cuidado, elas revelam muito sobre a circulação, a energia e o equilíbrio do organismo. É uma conversa silenciosa entre o corpo e a alma, um aviso que pode passar despercebido, mas que merece atenção. Afinal, se a ponta dos seus dedos parece sem força, se as unhas estão quebradiças ou mudaram de cor, pode ser o momento de olhar para dentro, com gentileza, para entender o que está acontecendo. Você já reparou nos sinais que suas unhas têm dado? O que elas têm contado sobre a sua saúde que talvez você não tenha escutado ainda? Esses pequenos sinais são chamados a nos lembrar que, mesmo quando o coração está cansado, o corpo continua tentando falar, buscando cuidado e respeito para seguir batendo com força e vida. Pés e tornozelos inchados. Não é só idade, é sinal do coração cansado. Muitos de nós já sentimos no fim do dia aquele peso nos pés e tornozelos. Um inchaço que parece comum, quase esperado com o passar dos anos. Mas essa sensação que se instala silenciosa pode esconder algo mais profundo. Nem sempre o inchaço é apenas um detalhe da idade. Às vezes, ele é um sinal do coração pedindo ajuda. O coração é um bombeador incansável que impulsiona o sangue por todo o corpo. Quando ele começa a fraquejar, esse fluxo encontra dificuldades para circular, principalmente nas extremidades, como os pés e tornozelos. A retenção de líquidos acontece porque o sangue não retorna como deveria, e esse excesso se acumula, causando o inchaço que muitos tentam ignorar. É fácil pensar que é só cansaço, que é normal da idade, e até aceitar esse desconforto como algo
inevitável. Mas quando o corpo mostra que não está funcionando bem, é importante reconhecer que esses sinais não surgem à toa. Eles pedem atenção, um olhar mais atento para o que o coração está enfrentando. O inchaço, quando persistente, pode ser um lembrete gentil, mas urgente, de que o coração precisa de cuidado e de uma escuta mais profunda. É uma conversa que o corpo tenta iniciar, uma forma de nos dizer que a vida merece ser vivida com mais leveza e menos dor. Você já percebeu o quanto seus pés e tornozelos falam no fim do dia? Que histórias eles contam sobre a sua saúde, sobre o quanto seu coração tem trabalhado? Talvez, ao olhar com mais cuidado, seja possível acolher esse sinal e trilhar um caminho mais suave para os dias que ainda virão. Porque o coração adoece em silêncio quando a alma se cala. Existe uma ligação profunda entre o que sentimos no coração e o que guardamos na alma. Muitas vezes, o coração não adoece apenas por causa da idade, da pressão alta ou da alimentação. Ele também sente o peso das emoções que não foram expressas, da tristeza que ficou escondida, da solidão que apertou o peito em silêncio. Quando a alma se cala, o coração pode adoecer aos poucos, sem que a gente perceba. É comum que, com o tempo, se acumulem mágoas não ditas, ressentimentos que ficaram guardados, dores que nunca foram divididas. Essa carga emocional vai se transformando em um peso que, aos poucos, desgasta o corpo e o coração. Quem não chora há anos, muitas vezes sente o peito apertado nas noites mais silenciosas. A solidão, o medo e o silêncio podem se tornar um frio invisível que vai enregelando o coração. A ciência também tem mostrado que o estresse acumulado envelhece o coração. A alma cansada deixa marcas que não aparecem nos exames, mas que se refletem na saúde do corpo. Essa tristeza contida pode ser tão perigosa quanto qualquer doença física. Por isso, cuidar do coração não é só olhar para o corpo, mas também abrir espaço para acolher as emoções, para deixar a alma falar, para encontrar momentos de paz e libertação. Uma espécie de higiene emocional que pode aliviar o peso que muitos carregam, mesmo sem perceber. Você já parou para pensar no quanto seu coração tem sentido a ausência de uma palavra amiga, de um abraço ou de um momento para simplesmente deixar sair o que aperta? Às vezes, o caminho para um coração mais forte passa por escutar com amor o que a alma tem para dizer. Esse cuidado integral entre corpo e coração pode ser um passo silencioso, mas poderoso, para uma vida mais leve e cheia de esperança. Erro invisível: confundir sinais do coração com cansaço da idade. Muitas vezes, o corpo começa a dar sinais que confundimos com o simples desgaste dos anos. Acordar cansado, sentir falta de ar em pequenos esforços, aquela sensação de peso no peito. É fácil pensar que tudo isso é parte natural do envelhecimento. Mas nem sempre o que o corpo pede é para aceitarmos a fadiga como rotina. A normalização desses sinais faz com que o coração, que já está pedindo atenção, fique ainda mais silencioso. O cansaço diário, que parece não ter motivo, pode ser um alerta que o corpo envia para nos dizer que algo precisa ser cuidado. O que poderia ser um pedido suave por cuidado e descanso acaba se tornando uma reclamação sem voz, sufocada pela ideia de que é só idade. Esse erro invisível de aceitar sintomas como se fossem inevitáveis pode atrasar a busca por ajuda e, muitas vezes, aumentar o sofrimento. O corpo não quer que aceitemos o cansaço como destino, mas que escutemos com carinho suas mensagens. Se a rotina está cada vez mais difícil, se as atividades simples parecem exigir um esforço maior, talvez o coração esteja tentando conversar. Quantas vezes você já sentiu essa sensação e deixou passar como se fosse normal? Reconhecer que não é comum acordar cansado todo dia é um gesto de respeito consigo mesmo. O corpo merece ser ouvido, não ignorado. E essa escuta pode ser o começo de uma jornada de cuidado e amor, onde cada passo é dado com paciência e esperança. Será que agora é o momento de prestar atenção aos sinais que o corpo insiste em mostrar?
Talvez seja a hora de olhar para si com mais ternura e compreensão, sem pressa, mas com presença. Técnica prática: o check-up do espelho para observar sinais ocultos. Entre tantos cuidados que a vida nos pede, talvez um dos mais simples e ao mesmo tempo poderosos seja o gesto de olhar para si com atenção. O espelho, que muitas vezes usamos para ver apenas o rosto, pode ser um grande aliado para perceber pequenos sinais que o corpo insiste em mostrar. Sinais que podem ajudar a cuidar do coração antes que ele precise gritar por socorro. Reserve um momento tranquilo, numa manhã calma ou numa tarde silenciosa. Olhe para o seu rosto com paciência e afeto. Observe se há linhas que não estavam antes, se o rosto parece mais cansado, mais inchado, se os olhos perderam o brilho que costumavam ter. Repita esse olhar para os seus olhos, percebendo a cor, o brilho, aquela sensação que eles passam para você. Desça o olhar para as unhas, note se estão frágeis, mudando de cor ou de forma. Depois, olhe para os seus pés e tornozelos. Há inchaço? Algum desconforto que antes não existia? Esse cuidado pode ser uma forma de se conectar de maneira gentil com o seu corpo, reconhecendo o que ele sente, respeitando o tempo que cada órgão, cada célula precisa para se mostrar. Não é uma lista de tarefas, nem um exame rigoroso. É um convite para que o espelho deixe de ser apenas uma superfície e se torne um instrumento de cuidado. Um gesto de amor próprio que permite ouvir as mensagens silenciosas que o corpo envia. O espelho não mente. Ele espera apenas que você o olhe com mais carinho, que perceba o que está ali na sua frente, sem pressa, sem julgamento. E talvez, nessa escuta tranquila, surja a vontade de cuidar melhor do coração, de respeitar os limites e de celebrar a vida com mais leveza. Você já sentiu o que o seu corpo está dizendo quando se olha com calma? Que histórias ele conta para você, mesmo sem palavras? Cuidar de si é uma forma profunda de honrar a vida que ainda pulsa forte dentro de você. Conclusão: quando você se olha com atenção, o coração agradece. O corpo é sábio e sempre avisa antes de precisar gritar. Cada pequeno sinal que aparece na pele, nos olhos, nas unhas ou nos pés é uma mensagem delicada, um convite para que a gente desacelere, observe e se cuide com mais carinho. Cuidar do corpo é, na verdade, cuidar da vida que pulsa dentro de nós. A memória, a autonomia, a capacidade de viver com alegria e paz. Quantos sinais o seu corpo já tentou mostrar, silenciosamente, enquanto você seguia a rotina do dia a dia? Quantas vezes essa voz interna foi abafada pelo costume de aceitar o cansaço como normal? Talvez agora seja o momento de parar, respirar e olhar para si mesmo com um olhar diferente, mais gentil, mais paciente, mais amoroso. O cuidado com o coração não é uma obrigação, nem uma cobrança. É um gesto de amor próprio e de respeito pela história que você construiu, por tudo o que viveu e ainda deseja viver. É a chance de escolher viver com mais leveza, lucidez e força, mesmo diante dos desafios que a idade traz. Ainda há tempo para ouvir o que o seu coração tenta dizer, para transformar pequenas atitudes em grandes mudanças, para redescobrir a esperança que nasce quando o corpo e a alma se encontram em harmonia. Que essa conversa tenha sido um abraço suave, uma companhia silenciosa para os momentos de reflexão. Que ela te inspire a olhar para dentro com coragem e serenidade. Porque quando você se olha com atenção, o coração agradece. Que a paz e a luz estejam sempre com você neste caminho de cuidado e renovação.